Amém. Glória a Deus, né? Mais uma quarta-feira para nós trazermos aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, principalmente no meu coração, compartilhando com vocês esse chamado e esse momento no qual nós estamos aguardando, inclusive, julgamento, né? Se as igrejas vão poder voltar ou não. Mas, enfim, Deus está no controle de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas e queremos, né? Perfeitamente descansar nele. Essa tem sido a minha oração. Amém, amado? Vamos estar orando. Pai querido, nós queremos mais uma vez declarar o nosso amor a Ti, reconhecendo a Tua bondade, reconhecendo a Tua fidelidade, reconhecendo a Tua graça, Senhor. E pedimos sabedoria e entendimento para vivermos esses dias, Senhor. Tua palavra diz que nós teremos dias maus, né? Dias maus. E por isso nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós vencermos esses dias maus, para que possamos realmente, com sabedoria, Senhor, com graça e misericórdia, nós possamos realmente avançar naquilo que o Senhor tem estabelecido sobre as nossas vidas. Amém? Hoje era a Ângela que pregava, mais uma vez estou eu aqui, entendeu? Na realidade, hoje era o Jussier que ia pregar. Mas nós estamos com medo dele pregar lá, porque a plataforma está aqui no meu computador, e aí até ele ir para a casa dele, nós avançaremos o toque de recolher, né? E aí eu achei um pouco arriscado. Sobre arriscar, nós vamos falar depois o que nós ainda vamos fazer, né? Amém, amado? Isaías 29, versículo 18, é um texto que eu amo muito, que fala sobre uma promessa do Senhor. O que nós vamos fazer hoje? Vocês receberam uma oração, vocês viram que foram 14 páginas. Não se preocupe que eu vou explicar a vocês como que nós vamos fazer essa oração, porque ela vai até o dia 7 de abril, e nós vamos orar semanalmente. E dentro dessas orações que nós vamos fazer, tem muitos versículos bíblicos, se vocês forem prestar atenção, vai ter aquilo que eu estou colocando aqui nesse estudo, tá? Que é exatamente esse aspecto de nós aprendermos a tomar esse posicionamento, porque cremos que é um tempo de posicionamento. Tá? Deixa eu entrar aqui e tirar o som do meu aqui, ok? Amém. Então, avançando. Isaías 29, versículo 18, diz o seguinte: E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. As verão o quê? As palavras. Nós vamos falar sobre isso aqui depois, mas avançamos, amado. Porque nós estamos no mês de transição entre a tribo de Judá, tá, encarregada das coisas do tabernáculo, coisas de Deus, e a de Zacar, que discernindo os tempos e as estações, ou seja, a vontade de Deus. Mais do que nunca nós precisamos dessa unção de Zacar. Nós precisamos entender o que está acontecendo nesses dias, não só a nível de mundo com esse vírus, a nível de Brasil. Nunca na história constitucional, né, nós tivemos que esperar o julgamento final para ver se nós poderemos ou não, ou como iremos fazer os nossos cultos. Né? Então, tudo isso é uma coisa muito nova para nós. Por isso que nós precisamos desse tempo de Zacar. Durante o período da tribo de Judá, eu fiz questão de pregar sobre as coisas de Deus e falar das promessas do Senhor para as nossas vidas. Tá? Então, esse mês também é conhecido como mês de Iyar, que vem do acróstico, né? Ani Yavé Rafá, que significa eu sou o Deus que te cura. E mais do que nunca, amado, nós precisamos dessa cura, né? Na nossa alma, nos nossos sentimentos em geral, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira. Principalmente na nossa vida financeira, nós precisamos desta cura, né? Deus sara as nossas finanças, sara a nossa família, sara o nosso físico, sara o nosso espiritual e sara, né?
também o nosso entendimento das coisas de Deus, para que não sejamos irresponsáveis e depois pedimos a misericórdia de Deus. Por isso que eu falo, nós precisamos muito desse tempo de discernimento. Então, esses próximos dias, vamos buscar esse renovo em nossas vidas, até o dia 7 de abril, tá, amado? Nós vamos buscar esse renovo, tá? Nas nossas vidas. Amém, né, Nancy? Profetizamos cura, né? E sonhos, e continuar a declarar que os planos que o Eterno estabeleceu para cada um de nós, todos esses planos serão estabelecidos. Nós queremos buscar esses planos do Eterno sobre as nossas vidas. Para isso, amado, eu quero aprender uma situação que eu sempre falo. São duas cidades, né, que eu sempre cito, Keila e Ziklag. São duas cidades que Davi ficou. E eu tiro muitas lições desse momento, quando Davi estava fugindo de Saul. Eu já disse que a maioria dos salmos e até os melhores salmos foram escritos nesse período. Tá? Mas vamos ver o texto que diz lá. Davi estava cansado de tantas lutas e fugas devido à perseguição de Saul. Então, o rei Ax, dos filisteus, presenteia com a cidade de Ziklag. Olha o texto de 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 5. Davi disse a Ax: se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Ax deu a Davi a cidade de Ziklag. Por isso, até hoje, Ziklag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Não é o estudo aqui, mas nós poderíamos ficar trabalhando muito, que quando Deus quer nos abençoar, não importa o lugar. Aqui Davi estava na terra dos filisteus. Quando Deus quer nos abençoar, não importa o inimigo. O rei estava na corte do rei Ax. Israel era inimigo dos filisteus. Quando Deus quer nos abençoar, até o inimigo nos traz as promessas, nos traz as bênçãos do Senhor. Quando Deus quer e quando Deus nos abençoa, meu amado, a única coisa que pode impedir essa bênção de chegar até nós é o nosso pecado, é o nosso coração cheio de malignidade, são as nossas mentiras, são as nossas dissimulações. Por isso que o Senhor fala assim, ó, a minha mão não está encolhida, né, para abençoar vocês, mas os vossos pecados fazem separações. Então, é tempo de nós entendermos isso, amado. Algum tempo mais tarde, os amalequitas destroem a cidade, né? Eu estou sendo rápido aqui para nós chegarmos no ponto que eu quero. No momento que Davi e seus valentes haviam saído para guerrear, aqui lá no texto fala que Davi foi guerrear com os Gerzuítas e os Girzitas, tribo nômade que saqueavam os israelitas. Este deveria ser o trabalho de Saul, mas Saul estava com inveja e está a perseguir a Davi. Na realidade, a preocupação de Saul foi uma preocupação voltada em destruir a Davi. Enquanto isso, os inimigos começam a atacar. O que é interessante, amado, por isso que todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Senhor. Eu hoje de manhã, quando eu fui orar com a avó Suzy, né, eu falei essa frase para ela, ela deu risada e ela sabe por quê. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Então, assim, aquele tempo assim que você precisa entender que há pequenas e grandes coisas que cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, né? E aí é uma questão de posicionamento. Para que ninguém ficar curioso, a avó Suzy esqueceu do meu aniversário, né? E ela estava toda chateada. Aí ela e a Cristina me compraram uma torta para fazer as pazes. Aí eu fui lá para dizer, não, vó Suzy, eu fiquei muito feliz da senhora ter esquecido, porque se a senhora não tivesse esquecido, a senhora não teria comprado a torta. Então, eu saí no lucro, né? Todas as coisas cooperam. Então, é aquele momento que você vai olhar para a vida de Davi e você fala assim, mas por que Deus permitiu isso? Amado, porque coisas aí foram feitas nesse período, os valentes foram levantados e ele se posicionou. Quando deixamos o nosso chamado, que é no caso de Saul, para trazer outros alvos que não sejam os alvos do Senhor, atraímos a fúria dos Gesuritas e dos Girzitas contra as nossas vidas. Então, amado, uma das lições que eu tiro aqui, não é a de hoje, mas é bom nós enfatizarmos que quando nós tiramos o nosso foco daquilo que Deus nos chamou para fazermos, nós corremos o risco desses inimigos nos atacarem, que foi o caso de Saul, mas graças a Davi que se levanta para salvar Israel. Então entenda que nada nos sobrevém
sem que o Senhor não tenha propósito para os seus. Nós precisamos entender isso. Eu sei que é muito difícil, principalmente nesse tempo de tantos ismos, né? De tantas profetadas e de tantas coisas. Parece difícil nós entendermos que mesmo nessa pandemia, Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, cabe a nós, no lugar de murmuração, ou mesmo desespero, esperarmos em Deus e nos seus propósitos. Cabe a nós, meu amado. Os propósitos de Deus, eles são imutáveis, eles não mudam. A vontade de Deus, e o próprio Deus já diz isso, né? Num versículo que, inclusive, eu citei no domingo, eu cito várias vezes aqui. Os meus pensamentos para a vida de vocês são pensamentos de paz e prosperidade. São pensamentos assim que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Então, mais uma vez, a tribo de Gade. Quem que vai ajudar aqui é a tribo de Gade. Ajuda Davi a conquistar e derrotar os amalequitas. Tenha em mente algumas lições para esse mês de abril e maio. Nós estamos trabalhando esses 2 meses de 2021 para a sua vida, família e ministério. Primeira lição, amado. Davi ficou então numa situação muito difícil, porque os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-los a pedrada, mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. 1 Samuel 36. Mesmo cansado e diante de tantas notícias ruins, contra todos os segmentos da economia, com certeza nos deixam apreensivos, nós devemos buscar o renovo das nossas forças do Senhor. Amado, não é tempo de sentarmos, lamentarmos ou questionarmos a Deus, mas é tempo de nós dizer: Senhor, dai-me força e saúde, livrando-me desse vírus, livrando de todas as armadilhas, para continuar lutando pela minha vida sentimental, pelo meu casamento, pela minha vida profissional, pela minha vida ministerial. Senhor, me dê forças para avançar e lutar e me posicionar. A segunda lição, amado, está aqui no versículo 7. E disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Amado, devemos fortalecer os nossos joelhos cansados, as nossas mãos fracas, com o texto de Isaías 35. E buscarmos no Senhor as orientações. Não é tempo de repetir o que aconteceu em Refidim, conforme eu preguei há pouco tempo atrás. Não é tempo de nós cairmos na murmuração, lamentação, porque são dias difíceis, como eu disse no começo desse culto. Nunca tivemos em toda a história constitucional, a republicana brasileira, esse momento que um Supremo Tribunal Federal está julgando se uma igreja pode ter culto ou não. Tá? Nós entendemos, claro, que eles não estão julgando se vai fechar a igreja ou não, mas para fechar isso é um passo. Tá? Isso que nós precisamos entender. Então, há uma guerra por detrás, há uma situação por detrás disso, há uma conspiração por detrás disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, existe um vírus que é real, que tem matado pessoas. Então, é tempo de nós consultarmos ao Senhor, é tempo de nós buscarmos o Senhor, é tempo de nós descansarmos no Senhor, crendo nisso. A terceira lição, versículo 10, Davi continuou o seu caminho com 400 homens, outros 200 que estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Meu amado, não é a quantidade, mas a qualidade diante do Senhor que fará a diferença nesses dias. A cidade era pequena, mas foi nela. Ô, minha prima, tudo bem? Deus te abençoe. Elisete Fernandes, minha prima, viu? Lá de Campo Grande. A cidade era pequena, mas foi nela que Davi foi preparado para governar todo Israel. Ali ele foi treinado para depois receber aquilo que o Senhor havia designado para ele, Israel. Todas as experiências pelas quais Davi passou somaram para que ele tivesse condições e legalidade para receber as promessas do Pai para a sua vida. Terceira lição, amado, nós precisamos avançar num tempo. Raul, seja bem-vindo, manda um abraço para tua mãe, Conceição, querida família, né? Então não é a quantidade, mas é a qualidade de nossa vida diante do Senhor. Então, nós precisamos compreender isso, não é o tempo que nós passamos lá no culto, presencial ou não, mas é o nosso coração diante do Senhor que vai fazer toda a diferença. Quarta lição, versículo 11.
Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio, levaram a Davi e deram ao rapaz comida e água. É tempo de sermos bons e amáveis uns com os outros, meu amado. Semeie bondade, que o Senhor vai trazer estratégias e alianças saudáveis para que você tenha condições de conquistar os planos do Pai para a sua vida. Eu tenho louvado a Deus porque até aqui todos os meus pedidos por cestas básicas eu fui atendido, até a mais, tá? Já começou outro mês, infelizmente, ou não. Mas o fato é que todas as vezes que eu pedi cestas básicas para poder abençoar a vida de famílias, eu fui atendido. É tempo de nós pensarmos. É tempo de nós entendermos que hoje uma cesta básica para algumas famílias é super importante e muitas vezes em uma hora propícia. É tempo de nós termos de bondade aqui. Eu não estou pregando esse texto, mas se você prestar atenção, esse soldado aqui, esse rapaz era inimigo do exército de Davi, mas mesmo assim, eles perceberam que ele estava com fome e sede, e eles foram bons. E é esse rapaz aqui que vai depois ajudar Davi a chegar e alcançar os amalequitas. É interessante isso. Davi usa de bondade para um desconhecido e Deus age nessa situação. Então, quais são as armas dos gaditas? Essa tribo que se uniu agora com Davi aqui. Vivemos um tempo de guerra constante contra o inferno, amado. Satanás, nosso inimigo, vive constantemente buscando maneiras de nos tirar dos caminhos do Senhor, da nossa santidade e principalmente nesses dias da nossa fé. Então, essa luta não é contra pessoas ou coisas, mas contra principados e potestades da maldade, contra Satanás e seus demônios. Nesta guerra é preciso ser valente, estar preparado, com arma em punho e a coragem de um leão, um verdadeiro gadita, né? Coragem de um leão. Nós precisamos aprender algumas lições aqui, amado. Os gaditas, homens valentes, armados com escudo e lança. Veja o texto de 1 Crônica 12, versículo 8. Homens de guerra para pelejar. A palavra diz que eles tinham duas características. A primeira característica, eles eram a cara de leão, e a segunda das características eram ligeiros como as costas sobre os montes. Né? Então, procura-se crentes, né, na Monte Hebron com cara de leão para romper as dificuldades sem reclamar, pois esses gaditas atravessaram o Rio Jordão e quando ele transbordava em todas as ribanceiras, veja o texto lá, procura-se crentes com cara de leão para pôr em fuga os exércitos de inimigos que têm tirado talvez o nosso sono, trazido preocupações na área financeira, na área familiar, trazido preocupações, seja lá qual for a área. É tempo de nós avançarmos. Então, em primeiro lugar, amado, os crentes com cara de leão e agilidade de costas passam pelas dificuldades sem reclamar. Assim eram os gaditas atravessar o Rio Jordão na época da cheia para estar com Davi em Ziclac. Quando essa tribo soube que Davi precisava de ajuda, eles saíram da área de conforto e eles foram ajudar a Davi. E eles colocaram o que eles tinham de melhor, que era a sua lança e a sua espada, o seu escudo. Então é tempo de nós colocarmos diante do Senhor o que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor, sem sombra de dúvida, é o nosso coração. Um coração quebrantado, um coração que ora ao Senhor, um coração que diz ao Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Em segundo lugar, os crentes com cara de leão e agilidade de costas estavam postos para colocar em fuga os exércitos inimigos. Quem pode parar diante do leão? Segundo a enciclopédia Encarta, isso eu peguei no Google, tá? O rugido do leão pode ser ouvido a 9 quilômetros de distância. É tempo de nós darmos nosso rugido e dizer quem é o nosso Deus. Às vezes eu estou ali orando, ali, eu estou sozinho ali na Monte Hebron, meio-dia, às vezes eu grito. Eu grito mesmo dizendo, Senhor é o nosso Deus. Aquilo que nós falamos, né, semana passada, a primeira vez que Moisés fala Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. Ele luta a minha causa, seja ela qual for. Hoje mesmo, quando eu estava orando lá, eu sabia que eu ia pregar essa mensagem, eu estava declarando, Senhor, eu quero fazer um rugido aqui, declarando, eu creio no Senhor, eu creio nas suas promessas, e eu quero que seja escutado não apenas a 9 quilômetros, eu quero que todos os lugares chegue esse grito do meu coração declarando, é tempo de bênção sobre a Igreja Evangélica Monte Hebron,
sobre cada filho teu que congrega esse lugar, sobre os nossos amigos, Elisete, o grupo de Campo Grande lá, os Michelin. É tempo de chegar à existência, as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Em terceiro lugar, um crente com cara de leão e age como uma corça se fará ouvir, não importando a distância, sempre haverá um ouvido aguçado para ouvi-lo. Jesus disse em Mateus 16:18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu nunca vi porta correndo atrás de ninguém, meu amado. Portanto, quando Jesus disse isso, estava nos mandando atacar as hostes infernais e não apenas nos defender. É tempo, talvez, de nós pegarmos, né, a chave da nossa casa e dizer, aqui não, Satanás. A minha casa é protegida pelo sangue de Jesus. Pegarmos, talvez, uma foto do nosso casamento, da nossa aliança, e dizer, aqui não, Satanás. O meu casamento, usar uma frase que tem sido muito comum, né? É blindado pelo sangue de Jesus. Talvez pegar nossa carteira profissional ou nosso cartão de crédito, cartão do banco, sei lá, como ato profético, meu amado, como ato, isso que não é universal não, viu? Mas como ato profético, você dizer, aqui não, Satanás, as minhas finanças, o meu casamento, a minha vida é blindada pelo sangue de Jesus. É hora de nós gritarmos, se preciso for. Aqui não, Satanás. Aqui não. É declararmos essa vitória e reconhecermos isso. Então, qual que era a unção da tribo de Gade? Isso nós precisamos entender. É para conquista e restauração de territórios. E é interessante se você ler toda a história de Gade no livro de Josué, da tribo, tá? No livro de Números, no livro de Juízes, você vai ver como que essa tribo soube se posicionar. Então, território amaldiçoado pela idolatria, por isso declara que a sua família será resgatada de toda forma de idolatria. E não é só idolatria de santo, não, é idolatria hoje de ideologia, de partido político. Nós estamos vivendo hoje uma igreja dividida, que pessoas deixaram de serem irmãos em Cristo por causa de ideologia. Isso é idolatria, meu amado. Tem gente aqui idolatrando, gente não no Monte Abraão, mas pessoas idolatrando pastores. O que o pastor X fala é verdade. Meu amado, nós precisamos declarar que toda idolatria, seja em qualquer área, cairá por terra. É tempo de nós declararmos isso. Eu declarei hoje à tarde que toda idolatria ali ao redor da Monte Aurão cairá por terra, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Vem com o escudo da fé e ponta de uma lança profética. Eles usavam escudo e lança, né? Então, esse escudo da fé irá bloquear no nome de Jesus toda seta maligna que for lançada contra a tua vida, meu irmão. Pense nisso, ore sobre isso e creia sobre isso. Vocês sabem que eu não brinco quando Deus me dá uma palavra profética. Quem recebeu a oração, tá, que vai até o dia 7 de maio, dia 8 de maio, aliás, essa oração deu 14 páginas. Tem vários versículos aí. Eu tentei facilitar o máximo para você ler sem precisar ficar procurando lá na Bíblia. Você pode pegar aquela folha, né, e você pode imprimir por semana, tá? Mas declarar. Já a lança são palavras proféticas, isso que eu estou falando, que você irá declarar, como por exemplo, a crise não te alcançará, nem o Covid, e que Deus tem somente o melhor para você. Declare isso, ó, a crise não vai me alcançar, seja a crise na área financeira, seja a crise na área familiar, seja a crise no meu relacionamento com os meus filhos, seja a crise no meu casamento, em nome de Jesus, não vai me alcançar. Nem esse Covid, porque primeiro eu creio em Deus e segundo eu vou fazer a minha parte. Eu vou andar com máscara, vou manter distanciamento, vou lavar as minhas mãos constantemente. Quando eu for no supermercado, eu pegar minha compra, eu vou deixar ela ali um pouquinho para sentar e eu vou lavar as minas mãos. Eu chego em casa e me lavo. Meu amado, são cuidados. Ah, pastor, mas isso aí é falta de fé? Não, meu amado, pelo contrário. Isso aí chama-se você tomar um posicionamento. Tá? O rosto de leão no momento da peleja. Declare que seus inimigos fugirão da sua presença e a mesa do Senhor será posta. E ele lhe dará o discernimento para conquistar os decretos estabelecidos pelo Pai. Meu amado, o problema nosso é esse, que quando a gente olha no espelho espiritual, às vezes a gente vê uma pessoa franzinza, né? Uma pessoa fraca, tá? Uma pessoa talvez limitada, não sei quais são
as coisas que você talvez enxerga, que o diabo faz você enxergar. Mas quando você olha no espelho de Deus, você vê um leão. Você vê um leão. E você vê alguém que foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você vê alguém que tem valor. Tá? Você pode dizer para esse espelho, dizer, eu sou precioso. E porque eu sou precioso, o inimigo fugirá de mim. Meu amado, quem tem que ter medo de diabo, macumba, mal olhado, é o diabo, não somos nós. O diabo tem que dizer assim, não adianta que nele não pega, porque ele é blindado pelo sangue de Jesus. Então, nós precisamos avançar nessas convicções. Os pés de costa no momento do livramento em Eged, né, Davi recebeu a unção quando era perseguido pelo exército de Saul. Quem pudesse ler lá é muito bacana. E saltou sobre as pedras, e aquele lugar passou a se chamar Rocha de Livramento. Está lá em Samuel, quando Davi começa a saltar as rochas. E as pessoas falam, o que está acontecendo com ele? Eu creio, amado, que nesse momento veio uma unção da tribo de Gade sobre Davi. E eu declaro então que virá essa unção da tribo de Gade na minha vida e na sua vida. Nós vamos saltar muralhas. Há um cântico antigo, né? Saltaremos muralhas. É tempo de nós saltarmos todas essas muralhas de pessimismo, de preguiça e dizermos, Senhor, é tempo de termos e avançarmos no melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Declare que diante de qualquer obstáculo, seus pés o lançará para o abrigo do Pai, que você correrá e não se cansará até que as promessas do Pai sejam estabelecidas em sua vida. Creia, meu amado, que as promessas do Pai virão sobre a tua vida. Amém, Flávio Luiz? Tome posse. É tempo de nós crermos. É tempo de nós avançarmos. É tempo de nós tomarmos posse, né? E o versículo que nós lemos, os surdos ouvirão as palavras do livro, a palavra da Bar, ouvir uma profecia, uma palavra profética. Essa palavra da Bar não é escutar qualquer coisa, não é ouvir qualquer coisa, não. Por isso que eu digo que é tempo de nós tomarmos cuidado com o que nós estamos ouvindo. Tempo de ouvir a voz e as promessas do Pai sobre a nossa vida, família e bens materiais. Em meio a tantas vozes contrárias aos planos e propósitos do Pai para com a nossa vida, família, profissão, ministério, meu amado, saibamos discernir e entender os tempos e as estações do falar de Deus para as nossas vidas. É tempo de nós avançarmos. Dentre a escuridão e dentre as trevas, a palavra charlak, né? Charlak, algo que estava oculto, escondido para um fim específico. Essa palavra, amado, só para vocês terem uma ideia, ela vai aparecer em Isaías 35 também. Eu te darei os tesouros, a palavra charlak, que estava ocultos, escondido. É uma palavra que diz o seguinte, que Deus esconde coisas para ninguém ver e para ser revelado no tempo certo. Então, a minha oração é que aquilo estava escondido, sucesso profissional, restauração de casamento, coisas novas em todas as áreas, que chegou o tempo de ser revelado. Por isso que essa palavra também dá uma ideia de clamar para que venha a existência, né? Esse tempo que iremos avançar nas promessas do novo, que o eterno tem para as nossas vidas. Por isso andaremos no novo do Senhor e nesse tempo dançaremos de júbilo, quando os nossos olhos começarem a ver a restauração e a restituição que o Senhor estará fazendo em nossas vidas. Meu amado, eu quero ver uma igreja alegre, uma igreja dançando diante do Senhor e ligando, pastor, eu estou em júbilo, eu estou extasiado, porque eu tenho visto a boa e poderosa mão do Senhor sobre a minha vida. Os olhos dos cegos as verão o quê? Aquilo que estava oculto. A palavra ra'ak, ver a provisão, a mesma etimologia de ra'á, que aparece lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, Yahvé, né, o meu ra'á, né? Ou seja, também, quando é dividida, né, a palavra, como está aqui, ela significa a resposta de Deus. Mas a resposta de Deus, ela começou lá na cruz do Calvário, quando Deus respondeu ao mundo, quando Deus respondeu a Satanás e aos seus demônios que vinham contra acusações contra a minha vida, contra a tua vida. A resposta de Deus foi lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo pagou os pecados
nossos olhos precisam se abrir e entender que eu e você, por causa daquele sangue que foi derramado, nós somos salvos, salvos no Senhor Jesus Cristo. Somente uma pessoa restaurada em seus sonhos e seus projetos, meu amado, pode cantar de alegria. Os mudos representam as pessoas que estavam sufocadas por causa das pressões, ou mesmo por causa de suas lutas. Mas a promessa nesse verso é que eles irão cantar de alegria. Se você ler todo o texto, ele termina dizendo que eu e você iremos cantar de alegria. Meu amado, essa é a palavra para essa quarta-feira. Uma palavra rápida, mas uma palavra que saiu do coração do Pai para a minha vida e para a sua vida. E eu quero só dar agora as orientações, né? Elisete, eu acho que você não tem essa oração, né? Quem não tem, eu posso... você teria que me falar, tá? Que eu te mando. Eu mando para a Sheila, eu mando para o teu WhatsApp, ok? Vocês receberam uma oração hoje, são 14 páginas. Essa oração será lida por semana. Então, nós temos, amado, diante de nós, algumas questões muito bacanas. Veja só, a primeira semana está aqui, ó, Israel, né? Semana de dois... eu estou no final, desculpa, meu amado. Eu fui lá para o último, desculpa. A primeira semana está aqui, ó, a armadura de Deus. Então, do dia 5 de abril, dia 11 de abril, nós temos essas recomendações que eu coloco aqui. É uma oração inteira, tá? E você vai... E depois eu coloco aqui os versículos que foram tirados essas orações, tá? E vai todos os versículos que eu usei para essas orações. Depois, liberando o perdão, meu amado. É tempo de liberarmos o perdão, que vai do dia 12 de abril ao dia 17 de abril, tá? Então, nós precisamos... Aí tem aqui a oração e tem os versículos que eu baseei para escrever essa oração. O que você vai fazer? Você vai fazer toda semana, todo dia. Todo dia você vai ler isso aí. Prosperidade, não adianta adiantar não, viu, gente? Siga a sequência. Prosperidade, semana do dia... Que nem essa oração da semana passada que eu dei, teve um dia que uma pessoa até marcou, fotografou, mandou para o meu WhatsApp. Olha a oração de hoje. E eu estava acompanhando uma situação específica na vida dele, e aquela oração dizia tudo o que estava acontecendo naquele dia, o que ele precisava ouvir naquele dia. Então, creia nisso. Prosperidade do dia 18 de abril ao dia 24 de abril. E aí eu coloco aqui uma nota, você vai ler quando chegar lá, tá bom? Tá até em negrito ali para você. E todos os versículos que eu me baseei sobre a prosperidade do Senhor. Depois, cuidado, boquinha, no que fala. A vovó Suzy sabe muito bem que cante com isso, o Ministério Infantil também. Semana do dia 25 de abril ao dia 1º de maio. Cuidado com a tua boca, vamos tomar cuidado. Aí eu falo a oração, nós vamos orar aqui. Pai, abra bem a minha boca para que enche das tuas palavras. É uma oração. Depois aqui embaixo, aonde eu fui buscar essa oração, todos os versículos bíblicos. Tá? E do dia 2 de maio ao dia 8 de maio, eu até coloquei, eu não sei o que acontecerá em Israel, pois hoje é dia 7 de 4, eu fiz essa oração hoje, mas além de existir promessa para aqueles que orem por Israel, então o Senhor me inquietou para que essa semana, a última semana, fosse dedicada a Israel. Se acontecer alguma coisa, nós já estamos orando por Israel. E todos os versículos que nós usamos aqui. Amado, quem não tem essa oração, fale comigo, mas não fique sem ela, por favor, e creia naquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Elisete, eu vou fazer chegar, tá? Para você, eu vou mandar para a Chile ou você me dá um oi no WhatsApp. Amém? Vamos encerrar orando. Senhor, em nome de Jesus, que as tuas promessas sejam estabelecidas sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus venha à existência, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já declarou, tudo aquilo que o Senhor já profetizou, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que em nome de Jesus, Senhor, seja trazido à existência e nós possamos viver esse teu sobrenatural. Que em nome de Jesus, Senhor, seja trazido a cada um semanalmente tudo aquilo que o Senhor escreveu. Mas essa mensagem de hoje, que o Senhor possa nos levar a tomar um posicionamento como a tribo de Gade, como Davi, nós possamos avançar, Senhor, nesse momento que o Brasil está passando por tantas coisas difíceis. Que venha sobre nós o teu refrigério, que venha sobre nós os teus cuidados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Meu amado, Deus te abençoe em nome de Jesus e Deus completa sobre a minha vida e a tua casa, a tua família, os teus bens, aquilo que o Senhor estabeleceu nessa noite, em nome de Jesus.